Quem mais apoiou? MST. Tá aqui, MST. Democracia venceu o povo venezuelano e decidiu pela sua soberania. Esse MST? Venceu com 51 dos votos. Quem mais? Cadê a nota? Ou essa é a nota do PT? Porque tem a nota do PT também, não tem? Ah, tem a nota do PT. Olha que coisa linda. O PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo 28 de julho de 2004 em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Eu tô tentando não falar a palavra, mas vocês não deixam. O que fala para um troço desse, cara? É igual o Brasil. Tenho certeza que o Conselho Nacional Eleitoral apontou a vitória ao presidente Nicolás Maduro e dará o tratamento respeitoso para que todos os recursos que receba nos prazos, nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. É o TSE. É importante que o presidente Maduro, agora reeleito, continue um diálogo com a oposição. Diálogo, meu filho está jogando nego, sequestrando o nego dentro de carro. No sentido de superar os graves problemas na Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais, as sanções dos Estados Unidos. E esse é um medo que eu tenho com as sanções do Brasil. Que o Brasil está afundando debaixo do governo Lula, a gente viu, eu até gostaria de comentar a notícia, mais de 1,2 trilhão de déficit, uma coisa escabrosa, 2,5% de déficit no PIB no último mês, assim, um descontrole completo. Quando vierem as sanções dos Estados Unidos ao Brasil, você não tenha dúvida que eles vão jogar na conta das sanções do desastre do Brasil, como faz o Maduro, e como faz o PT, porque já fazem isso com a Venezuela. O PT se grava vigilante, agora ele pareceu as Forças Armadas, normalmente quem está atento e vigilante são as Forças Armadas. O PT se grava vigilante para contribuir, ou na medida das suas forças, para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa. Executiva Nacional do PT. Aí como é o nome? Valdo Cruz. O PT também não é de esquerda? Ou o PT não sabe o que é esquerda e você só que sabe, Valdo Cruz? Qual é a sua dissonância cognitiva? Ou os Reinaldos Azevedos da vida, que dizem que, na verdade, como a gente viu no programa anterior, ganhou o bolsonarismo agora. Pô, o cara faz um troço desse, os neurônios morrem de suicídio, eles se suicidam, os dois. A não ser que a única coisa que importa seja a praxis, né? Que não exista verdade. A gente vive na era da pós-verdade, né? Que toda a ordem do discurso seja simplesmente um instrumento de manutenção do poder. E eu não estou brincando, né? Essa ideia de que o discurso é ajustado para funcionar como um mecanismo de controle e de manutenção de poder é toda a teoria da ordem do discurso do Michel Foucault. A ideia da ordem do discurso é essa. Não existe verdade. Os discursos são meramente ajustados como mecanismo de controle e manutenção de poder. Então você fala o que tiver que falar para ficar no poder. O que interessa é a prática e o discurso é irrelevante, porque não há verdade, não há valor, não há sumum não. Os alunos do Fim da América têm um módulo inteiro do curso disso. Então tem uma parte da turma do jornalismo, tipo esse Valdo Cruz aí, que é simplesmente uma besta quadrada, mas tem uma parte, como o Reinaldo Azevedo, que sabe muito bem o que está fazendo e ajusta de acordo com a conveniência. Aí, o que muda a conveniência dele é uma outra história. Mas está escancarada a situação. Está escancarada a situação do mundo. Não tem. As democracias do mundo vivem essa crise de credibilidade. É muito difícil não ver as semelhanças do que está acontecendo na Venezuela para o Brasil. Eu espero que no programa de hoje a gente tenha conseguido ver pelo menos uma parte disso. Antes da gente terminar o programa, eu quero falar de São Paulo. Porque São Paulo é uma discussão muito relevante para a gente, mesmo sendo carioca, né? Mas o que salva o país? O que vai salvar o Brasil? O que salva qualquer país? É o direito com o qual você defende todos os seus direitos, que é a sua liberdade de expressão. Então, quando eu vejo todos esses casos, e eu não precisava estar aqui, pô, vocês sabem disso, né? Às vezes eu penso em viver uma vida mais pacata, cuidar da minha família. Quase todos os filmes que eu gosto tem esse meio que esse arquétipo, né? O cara vai lá, o cara é um cara que era, sei lá, tinha servido na guerra, tinha feito não sei o quê, o cara vai lá, uma hora ele sofre um trauma muito grande e vai viver a vida dele numa fazenda. O Rambo tem muito isso, né? Os outros Rambos, né? O cara vai lá e aí alguma coisa traz ele de volta, arrasta ele para o conflito. Às vezes sequestram a família dele, tem alguma coisa do herói relutante. E eu confesso que às vezes eu entro nessa fase de querer falar assim, pô, cara, eu podia desbloquear meus bens
e viver minha vida, cuidar da minha família. Né? Quantos brasileiros? Outro dia encontrei um aqui, me parou no mercado e falou assim: Paulo, eu via você todo dia. Depois de 2022 eu parei, eu brochei. O cara se mudou aqui para os Estados Unidos por brochice. Eu não vejo mais política. A gente está aí agora com quase 15 mil pessoas nos assistindo, mesmo sem o fio diário, que é incrível. Muito obrigado pela enorme audiência. Aqueles que puderem perder um segundinho para dar mais uma curtida no vídeo, ajuda muito. Mas o cara, porra, eu larguei, não vejo mais. Tantas pessoas que eu sinto, a gente sente, a audiência de todo mundo deu uma caída. As pessoas deram, além dos bloqueios, as pessoas deram uma brochada, o número de assinantes de todo mundo caiu. Então, às vezes eu penso, pô, vou largar esse troço e vou para. Tenho filhas maravilhosas, uma vida maravilhosa, saudável, bem. Só que aí eu olho a Venezuela, vejo a fome, vejo a repressão, e eu olho, converso com os meus amigos venezuelanos aqui, vejo tudo isso de perto. E você estuda história e você vê onde é que terminam os horrores da Revolução Francesa, por exemplo. Até postei um podcast muito bom, daquele professor Marcelo, não sei lá das quantas, um negócio de caravelas. Eu não concordo com o que ele fala, não, naturalmente, mas muito bom sobre a história da Revolução Francesa. Está lá no meu ex, quem quiser ver. E a gente vê que essa é a consequência natural de quando você deixa os caras vencerem. E aí você não consegue dormir, você não consegue se olhar no espelho. Eu não conseguiria curtir minha filha, ficaria inquieto. Indivíduos que botam a mão na massa, indivíduos que não estão em dissonância cognitiva. Falando em salvar o Brasil, vamos falar de São Paulo. Né? São Paulo é a principal capital do país, eu sempre falo isso, mesmo sendo carioca, mesmo com a rivalidade entre o Rio e São Paulo. É uma cidade que eu gosto muito de visitar. Quem sabe quando o Alexandre devolver meu passaporte, eu vou poder visitar São Paulo. É uma cidade, uma das melhores cidades para se visitar, assim, se você gosta de sair do Brasil, talvez a melhor. E é uma cidade que ela tem se inclinado para a direita, num certo sentido. O Estado tem mais do que a cidade. A cidade tem muita gente de esquerda. Mas, ora, o Bolsonaro fez o governador de São Paulo, com boa margem. O Bolsonaro fez o senador de São Paulo, um astronauta, meu Deus do céu. Né? Um completo desconhecido, um dos senadores mais inúteis que a gente tem no Brasil. Está lá porque o Bolsonaro olhou, apontou o dele e falou: é esse cara aqui. Se tivesse apontado, sei lá, qualquer cara, meu ovo esquerdo era senador de São Paulo. De tão forte que é o poder de um apoio convicto do Bolsonaro. E aí, nesse cenário, onde o cara é o maior cabo eleitoral disparado, que tem cidade mais importante, maior cabo eleitoral, que é o Bolsonaro. O segundo maior cabo eleitoral é o governador, que foi indicado pelo Bolsonaro, era outro completo desconhecido, um burocrata da Dilma, um tecnocrata da Dilma, que foi abraçado pelo Bolsonaro e hoje é governador de São Paulo. Tem o senador. E aí, tudo indica que esse cara vai lançar um candidato dele para ser a prefeitura mais importante do Brasil. Lançam as pesquisas, tem o Ricardo Salles. O Ricardo Salles simplesmente pontuando bem nas pesquisas. Não vamos lançar o Ricardo Salles. O resultado é esse caos que a gente está vivendo em São Paulo. Eu não queria essa imagem, não, Bruno. Eu queria a pesquisa que eu postei lá no nosso grupo. Isso, essa aí. Esse é um resumão. Obrigado, Bruno. Esse é o resumão da pesquisa do Paraná para a Prefeitura de São Paulo. Paraná. Que foi lançada para a Prefeitura de São Paulo. E eu acho Paraná assim, óbvio, pesquisa não é retrato perfeito da realidade, mas o Paraná é um dos institutos mais sérios. E o que a gente enxerga nessa história é um bolo muito doido. Você tem o Ricardo Nunes, apoiado pelo Bolsonaro, patinando, 20%. Um Datena, que lembrem, quando eu falo assim, mas você critica o Bolsonaro. Vocês não lembram que o Bolsonaro tentou lançar o Datena como senador por São Paulo, e no final das contas ele acabou não indo? O Datena, esse gordinho que estava querendo cair na porrada com a multidão, só ia falar: o que ia fazer, Datena? Eu acho que o cara querer cair na porrada, eu acho até um negócio maneiro, mas o cara tem que estar em boa forma, pô. Você vai fazer o quê? Vai dar uma barrigada em onho nas pessoas? Você morrer, pô. Abre esse portão aí, pô, machão ia morrer. Vai dar uma barrigada? Você é bom de porrada? Deixasse entrar um. Porra, morrer de diabetes no meio da briga. Então, esse é o cara que o Bolsonaro queria que fosse candidato para senador.
Agora está aí com 20% pelo PSDB. Guilherme Boulos com 19%, empatado com o Datena. E enrolado nesse grupo, um cara que ninguém tinha ouvido falar. Que começou a... muito bom de rede social, mas um cara sem histórico nenhum na política. Que é esse Pablo Marçal. Eu confesso que eu tenho até vários, inclusive patronos, que são alunos do Pablo Marçal. Eu tenho que parar para assistir uma palestra dele. Eu conhecia a existência desse cara, minha mulher já viu algumas coisas dele, já tinha me falado dele, mas eu comecei a ver por causa da participação na eleição presidencial. Agora esse cara, assim, tem 12% de apoio. E eu vou falar um negócio para vocês. Nos bastidores, toda a direita de São Paulo quase está apoiando esse cara. Que não podem falar. Mas eles preferem esse cara do que o Nunes. Eles não podem falar. O Valdemar emitiu uma advertência. Acho que foi, não sei se foi o Luiz Felipe que fez um comentário simpático. Algum deputado importante da base bolsonarista, chamado assim, fez o PL, tomou uma ameaça via cartinha do PL. Mas eu posso dizer que boa parte das pessoas que estão oficialmente com o Nunes por trás estão apoiando o Pablo Marçal. E isso me fez ter curiosidade, né? A minha primeira curiosidade continua sendo o que fez o presidente Bolsonaro abrir mão da prefeitura mais importante do país, com direito a ele ter o governador e ter o senador eleitos nas últimas eleições. O que fez, o que pode ter justificado essa decisão? E não foi só em São Paulo, não, justiça seja feita. Abriu mão em outros lugares, meu coitado do meu amigo Polon, gosto tanto dele, sacaneado. Mas não precisa ir longe. Cristina Grêmio, em Curitiba. Se o Bolsonaro apoiasse Cristina Grêmio, ela ia ser eleita no primeiro turno. O Bolsonaro, deixa eu deixar claro para vocês, o Bolsonaro pode praticamente nomear o prefeito de Curitiba, de tão alta que é a aprovação dele, desde que seja, obviamente, um cara minimamente crível. Até um poste, né? Ele conseguiria nomear. Por que não? Por que não a Cristina Grêmio? Por que não fazer a prefeita de Curitiba uma das cidades mais conservadoras do Brasil, orgulhosa de ser conservadora? Então é isso em vários lugares no Brasil, e eu recebo a quantidade de reclamações e denúncias que eu recebo de gente sacaneada, eu não consigo nem dar conta. Eu quero dizer para as pessoas, eu não sou repórter investigativo, eu não posso ir atrás. Ah não, Paulo, mas se o Valdemar, foi quem escolheu, foi o Valdemar. O Bolsonaro não é dono do partido. Eu falo assim, tá, se o Bolsonaro não obedecesse o Valdemar, o que o Valdemar ia fazer com ele? Ia bater nele? Expulsar ele do partido não ia. Então ia fazer o quê? Ia dar uma chinelada na bunda? O que é isso? Cada um acredita no que quiser. Mas ia fazer o quê? O que é o PL sem Bolsonaro? Cada um acredita no que quiser, mas desculpa, para mim, o próprio presidente me disse isso quando eu perguntei. Desculpa, para cima de Moá, não. É um ótimo bode expiatório. Mas eu sou escravo da verdade. E eu não sei qual é a verdade. Mas a história de que existe um acordo envolvendo outras coisas, inclusive liberdade, possibilidade de se tornar elegível no ano que vem, daqui a 2 anos, etc, etc, é mais verossímil do que o Valdemar não me deixou. O que acontece amanhã o Bolsonaro anunciou o apoio dele ao Pablo Marçal? No segundo turno, garanto que o Pablo Marçal está. 90% de chance de ser eleito prefeito de São Paulo. E a curiosidade que eu digo que eu tenho é porque eu não conheço o Pablo Marçal. Eu passei a ficar curioso de ver todo mundo falando, fulano, e aí? Não, tô com o Marçal, mas não posso dizer. E Beltrano, não, tô com o Marçal, não posso dizer. E eu comecei a ficar interessado nesse cara. Eu passei, ele me ligou, o Pablo Marçal me ligou esses dias, eu passei quase 1 hora com ele no telefone. E eu disse para ele o que eu vou dizer para vocês. Eu vejo que ele é um cara extremamente marqueteiro. Quase todos os livros, pelo menos os principais autores que o Pablo Marçal usa, para a questão de gatilho mental, para a questão de persuasão, para a questão de storytelling, para a questão de construção de narrativa, quase todos os autores eu já li. Então, quando ele fala, é meio que um mágico querendo puxar o coelho da cartola para outro mágico. Eu falo, eu sei o truque, eu conheço o truque, não usa contra mim. Mas eu falei isso para ele, eu falei, eu não estou convencido. Se você é simplesmente um cara que utiliza as técnicas de persuasão em seu favor
mas que é bem intencionado, ou se você é simplesmente um picareta. E eu usei esses termos. E ele se sentiu absolutamente confortável. No primeiro momento ficou meio desconcertado de eu ter dito de forma tão explícita, mas ele pareceu confortável. Eu acho que esse discurso marqueteiro, meio arrogante artificialmente, ele gera desconfiança. Mas eu tenho enorme interesse. E acho que eu preciso aprofundar isso. Por isso, na quarta-feira que vem, dia 9 de agosto, eu vou entrevistar no estúdio o Pablo Marçal por cerca de 2 horas para tentar, nessa jornada em busca da verdade, conhecer quem ele é. O marqueteiro bem intencionado ou um picareta. E eu convido você que está me assistindo a participar dessa entrevista, a entrar nessa entrevista. Eu acho que é boa porque todo mundo sabe que eu sou um sujeito que não sou muito fácil de embromar, porque eu conheço as técnicas que ele usa, porque você que me acompanha sabe que eu tenho os meus valores, sabe que eu tenho simpatia, admiração, gosto, e se for candidato a presidente em 2026 vai ter meu voto no Bolsonaro, mas eu não sou parte do grupo político dele. Então eu posso fazer com liberdade perguntas honestas, mas difíceis. Então vai ser transmitido aqui no canal Paulo Figueiredo Show e no Fio Diário. E depois eu vou entrevistar também, já recebi o contato, não sei nem se respondi aqui, a candidata do Novo, e vou abrir também para os demais, até para o Ricardo Nunes, até para o Boulos, que eu já entrevistei na Jovem Pan. Ele não gostou muito não, mas está aberta a entrevista para ele. Quem quiser conversar e expor e ter um diálogo franco, sem censura, eu estou dentro. A minha única regra é não existe tema proibido. Se sentou na minha frente para conversar, a gente vai falar o que tiver que ser falado. Pois bem, agradeço a enorme audiência de hoje. Tivemos aí perto de 15 mil pessoas nos assistindo, sem o Fio Diário. Peço que não sabem que estão inscritos no canal para se inscreverem, ativarem o selo das notificações. Quem puder repostar, reposta. Quem puder mandar nas outras redes, coloca. Sendo que a melhor forma de você garantir que eu continue fazendo o meu trabalho é sempre considerando a possibilidade de se tornar meu apoiador ou meu patrono Gold. Custa pouquinho por mês, pouco mais de uma promoção do McDonald's, um pouco menos de uma promoção do McDonald's, se não me engano. E se você quiser ser meu patrono, vai ser muito bom ter a oportunidade de interagir com você e a gente ter uma troca e eu aprender um pouco.